cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podeis sentar. Graças a Deus que o Senhor nos concede mais esta oportunidade para nós darmos aqui sequência, né? Irmãos, nós vamos dar início com a leitura de um texto bíblico, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. Segundo a Timóteo 2 e 15. Que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Irmãos, nós somos obreiros e obreiras do Senhor. Por quê? Porque estamos numa grande obra, né? E precisamos, a nossa base, a nossa regra de fé é a palavra do Senhor. Nós precisamos manejá-la bem. Então, nesse período, possivelmente ela já tenha aceitado Jesus como Salvador, já tenha recebido, compreendido o plano de salvação, compreendido o plano de Deus para ela. E na lição número 7, ela começa com a frutificação, né? O que é você dar fruto? É o processo que o Senhor opera na sua vida, é o processo de santificação, de aperfeiçoamento, é um processo que nós não estamos prontos, por isso ele é processo, né? Nós estamos a cada dia procurando nos aperfeiçoar em Cristo. Então nós não somos perfeitos, somos santos, fomos santificados por Cristo, mas não somos perfeitos. Estamos em aperfeiçoamento constante. Essa é a ideia da lição número 7, né? A frutificação. Aí nós entramos então agora nas coisas que a criança, que nós precisamos fazer. Fomos salvos. Como que nós vamos proceder daqui para frente? Então a primeira lição, amar a Deus e ao próximo. Qual é a ideia que nós trouxemos para esta lição, amar a Deus e ao próximo? Jesus Cristo resumiu, né, a lei em 2 mandamentos. Amarás ao teu Deus, né, e ao teu próximo a ti mesmo. Então, amar a Deus e ao próximo. Eu sempre falo para as crianças que é uma relação vertical e uma relação horizontal, né? Eu falo, vamos fazer esse movimento, ó. Relação vertical, amar a Deus. Relação horizontal, amar ao próximo. Eu não consigo amar o meu próximo se eu não amar a Deus. Eu não consigo amar a Deus se eu não amar o meu próximo. São coisas interligadas, né? Não há como desvincular e falar, eu vou fazer só uma ou só outra. Se eu amar apenas a Deus, esquecer do meu próximo, você não cristão hipócrita, né? Eu vou falar de uma religiosidade que eu não vivo na prática. E se eu quiser amar apenas ao meu próximo e não a Deus, eu vou ser como as religiões que praticam apenas boas obras, mas não têm a espiritualidade, né? Eu vou achar que apenas praticando as boas obras você vai ficar feliz a Deus. Então, as duas lados são importantes. Qual é, né, a parte bíblica que nós trazemos para essa lição? A parábola do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano, ela mostra, ela traz bem para nós o que é realmente esse amor ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo, né? Como nós precisamos estar atentos às pessoas que nos odeiam, às pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa necessidade. Porque dizer que amar a Deus parece assim uma coisa tão natural, né? O Senhor me salvou, o Senhor transformou minha vida, eu amo o Senhor. Mas, né, quando é amar ao próximo, a coisa muda um pouquinho de figura. E às vezes para a criança é muito fácil ela amar um amigo, coleguinha, né? E quando você quer mostrar para a criança que ela precisa amar o inimigo, entre aspas, né? Aquela que outra criança que ela não gosta tanto, ou que não gosta tanto dela. Então nós trouxemos a palavra do bom samaritano justamente para exemplificar isso, que nós precisamos amar a todos. Até aqueles que porventura, né, possam ser em algum momento não tão amigos nossos. Amém, irmãos? Deu para ouvir essa parte? Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Amém. Então, essa é a lição de número 8. Eu não trouxe, irmãos, visuais, atividades, todas as lições, porque não daria conta, né, da gente estar exemplificando tudo, certo? Então, algumas a gente trouxe visuais para mostrar, outras não. A partir da lição 9, né, a lição de número 9 e a lição de número 10, ela vai trazer como tema conversar com Jesus através da oração. Então, o que
nós precisamos trazer, né, para as nossas crianças? Jesus é nosso amigo, né? Nós aceitamos Ele como Salvador. Quem tem amizade, conversa com seu amigo, dialoga com seu amigo. E como é que nós podemos conversar com Jesus? Nós podemos conversar com Jesus através da oração. Então, a gente começa, nós falando um pouquinho, né, na lição de número 9, na oração do Pai Nosso, como um modelo de oração, né? Eu trouxe aqui um visual, eu vou pedir para a Priscila abrir, mostrar para os irmãos. Na verdade, a oração do Pai Nosso, irmãos, a gente traz para a criança como um modelo de oração. Então ali, né, tem as partes da oração, que isso é muito importante quando a gente trabalha a oração do Pai Nosso. Está aqui na nossa lição, né? Quais são as partes importantes. Então a gente começa primeiro louvando ao Senhor, né? Depois, em segundo lugar, engrandecendo o nome dEle. E depois, em terceiro lugar, em terceiro lugar, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em quarto lugar, pedindo o básico de cada dia. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque a oração do Pai Nosso, ela não pede riquezas, né? Ela pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E a gente termina agradecendo e louvando ao Senhor. Então a oração do Pai Nosso, ela nos traz um modelo de como orar. Não que a gente não possa orar o Pai Nosso, nós podemos orar o Pai Nosso, mas o objetivo da lição não é ensinar a criança a decorar o Pai Nosso e orar o Pai Nosso, mas olhar para a oração do Pai Nosso como um modelo para ela fazer a sua própria oração, né? Nós precisamos incentivar as crianças a orarem aquilo que está no coração, né? Agora, o que é importante orar, né? Quais são os elementos da oração, né? O louvor, a gratidão, né? Não é só pedir, a oração ela não é só petição, né? Então ela é uma comunhão com Deus em que a gente também louva o nome do Senhor e agradece pelas bênçãos recebidas. Então isso é muito importante da gente lembrar. Aqui é um modelo de visual, né, irmãos? Ele começa ali de baixo para cima, e a gente vai abrindo e vai mostrando, né, um de cada vez. E pode fechar, irmão, tranquilo. Não dá pra gente ir um por um, né? Nosso tempo não alcança. E aí, quando nós vamos nessa oração também, na lição de número 10, que é a próxima, nós vamos falar, né, sobre a importância da oração na vida do crente. Então, a lição 9, o como orar, né? E a 10, a importância da oração na vida do crente. Então, nós vamos citar na lição 10 o exemplo de Daniel, né? Daniel, que era um adolescente, que foi lá para um outro país, onde, né, tudo era diferente da sua cultura, onde ele estava longe da sua família, mas ele tinha aprendido o quê? Princípios bíblicos importantes que ele carregou por toda a sua vida. E um desses princípios era a oração. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? E Daniel, ele não se intimidou diante das ameaças. Olha, ninguém mais pode orar a Deus nenhum neste reino. Daniel não se intimidou. Por quê? Porque ele sabia que o Deus único e verdadeiro, que as crianças aprenderam lá na lição 1, né, era o Deus dele, o Deus único e verdadeiro. E aí nós fizemos aqui um modelinho, que talvez os irmãos não vão enxergar agora com o escuro, né? Muito bom para as crianças pequenas, né? Então ele diz assim: eu faço oração, é um reloginho que você vai virando. E a oração de Daniel, pela manhã, né? Ore ao Senhor. Aí você vira o reloginho de novo à tarde, ore ao Senhor. E por último, ore ao Senhor à noite, né? Como Daniel, 3 vezes ao dia, né? É um reloginho que você vai virando e vai montando. No meu livro tem esse modelo, né? Então, a importância da oração na vida do crente. E o hábito de orarmos. Então, quando a gente introduz esse como fazer, né? Esse eixo, o que você precisa fazer, nós introduzimos aquele devocional que eu falei.
que nós ali em Assis utilizamos o modelo que vem da PEC. A PEC é uma distribuidora, né, de livros. Nós compramos os devocionais da PEC e utilizamos ele. Porém, você pode também fazer um devocional para a criança. Nesse devocional, a criança vai aprender a ler a Bíblia e orar, né? A questão de orar, irmãos, ela tem que ser um hábito. E criar um hábito, irmãos, não é fácil, né? Quando eu não tenho o hábito de fazer alguma coisa, para eu criar um hábito novo, né? Diz que um hábito demora de 20 a 30 dias, mais ou menos, para você conseguir incorporar um hábito novo. Depois que você criou o hábito, aquilo já passa a ser uma coisa natural para você. Mas a criança não tem esse hábito. E como é difícil você conseguir fazer com que a criança crie um hábito. O hábito de tomar o banho na horinha certa, de escovar os dentes após a refeição, né? Quem é pai, quem é mãe sabe o quanto é difícil você criar um hábito na criança. Mas depois que ela cria o hábito, aquilo se passa uma coisa natural para ela. Criar o hábito da oração. No nosso discipulado, irmãos, todas as lições, desde a primeira, enfatizando um pouquinho mais a partir dessa, as crianças tiram um período de oração de joelhos. E a gente faz questão realmente de ajoelhar com as crianças, mostrando a questão da reverência, né? Daquele momento ali que ela vai se dedicar só àquilo. Irmãos, Deus tem feito coisas lindas entre as crianças. As crianças dobram o joelho, elas oram, elas choram na presença do Senhor. E a gente sempre fala assim para os professores, ore pelo menos 5 minutos, né? Não menos que 5 minutos, pelo menos 5. Se o Espírito Santo tomar as crianças, dirigir e tiver, né, essa interação, pode prolongar o período, mas pelo menos 5. Para quê? Para que eles adquiram o hábito. O devocional é um hábito. A criança vai criar esse hábito de orar todos os dias. E isso é muito importante. Bom, irmãos, depois nós vamos para o outro tema. Aqui vai falar muito sobre, né, Daniel. Tem o semáforo da oração também, acho que os irmãos devem conhecer, né? Pare, espere, não, agora sim. Tem várias coisas vários recursos que nós podemos usar. Aí o outro tema vai ser ler e obedecer a palavra de Deus, né? Então, o que eu preciso fazer? Ler e obedecer a palavra de Deus. Ler e obedecer a palavra de Deus está desdobrado em 3 lições, né? A primeira aparece como a Bíblia, como o nosso manual, né? Então, a criança precisa entender que é um manual de consulta, a Bíblia, para tudo, né? Não é aquela consulta que eu vou abrir e falar assim, deixa eu pôr o dedinho aqui, Deus vai falar comigo nesse versículo. Não, né? Mas a Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas, certo? Então, eu estou triste, a Bíblia vai falar comigo. Eu estou alegre, a Bíblia vai falar comigo. Eu tenho uma decisão importante para tomar, a Bíblia vai falar comigo. Amém? Então, qualquer circunstância que eu estiver passando, a Bíblia sempre vai ter resposta. Esse é o objetivo da lição 11. E nós apresentamos também na lição 11 algumas características da palavra de Deus. E aí eu trouxe aqui 2 visuais, né? Esse daqui eu comprei em um dos congressos aqui de discipulado que nós viemos, né? Então tem algumas características da palavra, né? Então, olha, a Bíblia é uma semente, a Bíblia, né, olha, como mel, né? A Bíblia como a espada. Aqui, ó. A Bíblia, né, como fogo. Como escudo e assim por diante. E também tem um outro visual aqui. A Bíblia como martelo. A Bíblia, olha, como luz, como fogo. Sozinha eu não consigo segurar isso aqui, irmãos. É difícil. Ele é um pouquinho pesado. Você não pode estar com o microfone na mão. Amém. Essa parte para cima. Isso. Então a Bíblia como água, como mel, como leite, como pão,
como semente, como espada, como escudo, como lâmpada, como fogo, como martelo, né? Nós colocamos esse visual, mas tem outros tipos também, né? E aí, cada irmão, cada irmã usa criatividade. Por exemplo, a irmã Priscila, quando ela foi dar essa aula para mim, ela me contou assim, a gente tinha esse visual impresso, né? Tinha um modelo assim impresso para imprimir para as aulas. E aí acabou a tinta da impressora da irmã Priscila. O que ela fez? Ela levou os objetos. Ela levou um martelo, ela levou uma caixinha de leite, né? Ela levou uma semente, ela levou uma lâmpada, certo? Ela levou os objetos, né? Então, a gente tem várias formas, né? E recursos para trabalhar no nome de Deus. Não precisa necessariamente ser esse visual. Existem formas e formas de nós trabalharmos. Mas então a lição 11, ela traz essa ideia, né? A Bíblia como nosso manual de fé e prática e também o que ela é para nós. Aí nós vamos para a lição de número 12. A lição de número 12 ela vai falar da importância do conhecimento bíblico e sua importância na nossa vida, né? Só voltando um pouquinho da lição de número 11, na lição de número 11 a gente traz como história, né? Josias, né? Josias, um rei tão pequeno, né? Começou a governar aos 8 anos de idade, mas como ele trouxe a importância da leitura da palavra, amém? É esse o contexto. Irmãos, na lição de número 12, né? Nós vamos mostrar a questão do crescimento na fé através da leitura bíblica, né? Então, o versículo-chave dessa lição é antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos trabalhar aqui, irmãos, a questão, nós começamos a falar um pouquinho da Bíblia, como que ela foi escrita, como que ela foi inspirada, que ela tem 66 livros, que nós temos o Antigo Testamento, que nós temos o Novo Testamento, né? E vamos trabalhar um pouquinho também da história de Timóteo, né? Timóteo foi uma criança e que ele foi educado pela sua mãe e pela sua avó dentro das Escrituras. Mesmo seu pai, ele tudo indica que o pai de Timóteo não era crente, né? O pai de Timóteo era grego, a mãe era judia, mas a mãe e a avó educaram Timóteo nos princípios da palavra de Deus. Então, mesmo o pai não sendo evangélico, o ensino da mãe e o ensino da avó prevaleceram. Por que prevaleceram? Porque era um ensino eficaz, era um ensino bíblico, né? Quando fala de Timóteo, desde a sua infância sabe as sagradas letras, desde a sua infância sabe as sagradas escrituras. Então nós vemos ali uma preocupação da mãe e da avó de Timóteo de orientá-lo dentro da palavra do Senhor, né? Então ali nós vamos falar um pouquinho da importância do Espírito Santo, né? Para nos orientar dentro da Escritura. Então o que a gente mostra para a criança da lição 12? A Bíblia não é só papel escrito. O Espírito Santo traz a revelação da palavra até nós, né? Nós precisamos entender isso. A Bíblia não é só o papel, né? Não é só o livro, mas também a revelação da palavra ali dentro que Deus fala quando nós abrimos, né? Uma mesma palavra, ela pode falar comigo hoje, pode falar comigo amanhã, de uma forma diferente e assim por diante, porque Deus, ele se revela através da palavra dele. A palavra dele não muda, mas ele se revela a mim de forma diferente, né? Talvez ele já se revelou a você de uma forma e a mim de outra forma. Então, a revelação da palavra de Deus, amém? E na terceira lição, a lição de número 13, a criança vai aprender um pouquinho, então, como que a Bíblia está organizada e qual que é a mensagem que ela transmite. Mas uma coisa importante que nós precisamos também ensinar as crianças é manusear a Bíblia, né? Isso não acontece assim, o pregador está pregando, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, a pessoa está procurando lá no final da Bíblia, né? Não sabe as ordens, o que é o capítulo, o que é o versículo, né? Qual é o conteúdo que cada conjunto de livros traz para nós, o que é o Pentateuco, o que são os livros históricos, os livros proféticos, os evangelhos, as epístolas, né? E assim por diante. Então, nós também temos essa preocupação. Eu trouxe essa biblinha para os irmãos verem como que nós trabalhamos isso.
Essa daqui, irmãos, eu mandei ela fazer para trazer para os irmãos, porque a nossa estava muito feinha. Então, eu mandei fazer essa semana. E eu não monitorei muito a pessoa que eu pedi para fazer e não saiu muito bem como eu gostaria. Então, as cores aqui que a pessoa usou não são as cores adequadas. Já vou explicar para os irmãos, mas fica a ideia, tá? Então, o que nós temos aqui nessa Bíblia? Abrindo a Bíblia. Está caindo tudo, irmã Priscila. A pessoa que fez isso meio na correria tinha que ter colocado aqui uma outra parte na prateleirinha para não cair. Nós temos a Bíblia aqui, né? Como, o que significa a Bíblia? Coleção de livros. Esse é o significado da palavra Bíblia. Coleção de livros. E nós estamos ensinando para a criança, então, que a Bíblia é um livro composto por outros 66 livros, né? Então, a Bíblia aqui, ela aparece como uma grande prateleira, onde estão os livros, né, de Gênesis a Apocalipse. E a ideia aqui é que cada conjunto de livros, eu tenho medo de abrir mais e cair tudo. Não sei se os irmãos da ponta estão conseguindo visualizar. Vou tentar abrir um pouquinho mais. Amém? Então, qual que é a ideia? Que a gente use uma cor para cada conjunto de livros. Isso a pessoa que fez, ela não teve essa percepção, né? Eu pedi, mandei até uma foto certinho, mas acabou ficando de cores. Depois eu tenho que corrigir. Mas seria o quê? O Pentateuco você faz da mesma cor, né? Os livros históricos da mesma cor, os evangelhos da mesma cor. Aqui a gente está um pouquinho meio misturadinho também, porque caiu, tá? Bom, isso aqui como que você pode fazer? Muito simples. Esse aqui foi feito com isopor. Então você corta os quadradinhos de isopor, encapa com EVA e coloca o nome aqui, né? Também é possível fazer com caixinha de fósforo. Você também pode encapar a caixinha de fósforo, bonitinha, e coloca o nome, né? Isso aqui é uma caixa normal que você abre, né? Forra. Depois os irmãos podem ver de perto. Mas é um trabalho bem interessante, porque às vezes a criança, ela precisa de algo mais palpável para ela aprender as verdades bíblicas. As coisas não podem ser muito teóricas, porque ela não tem essa abstração que nós temos de imaginar. Ela vai começar a ter essa abstração lá pelos 11, 12 anos, né? Antes disso, ela é mais palpável, ela precisa do concreto. Então, aqui fica muito concreto e muito claro para a criança que a Bíblia é formada por 66 outros livros. Amém? Então, nós usamos muito esse recurso, que ele é bem eficiente nesse ensino. E aí nós vamos, então, irmãos, dentro do eixo, coisas que você precisa fazer. Não voltou ainda, né? Nós vamos para a lição 14. A lição de número 14, ela diz testemunhar e falar de Jesus, certo? Ora, o Senhor Jesus nos deu uma missão. Está aqui, né? Cadê o papelzinho do ID aqui? Acho que eu derrubei já. O papelzinho do ID. O Senhor nos deu uma missão. Você já conhece o Evangelho, você ama a Deus, você já aceitou Jesus como seu Salvador, você está frutificando, mas nós temos uma missão. Nós precisamos falar aos outros de Jesus. Então, essa lição ela é muito importante, porque a gente ensina as crianças como falar de Jesus aos coleguinhas, né? Na verdade, isso começa lá na lição 2, quando a gente fala do amor de Deus. Na lição 2 tem uma tarefa que eles vão distribuir uns papeizinhos, algumas coisinhas falando do amor de Deus. Mas essa daqui ela se torna mais eficiente, porque eles já passaram pelo plano da salvação. Nós ensinamos eles a falarem de Jesus usando as cores do plano da salvação. Então, nós confeccionamos, por exemplo, um chaveirinho com o plano da salvação. Entregamos um para cada criança, uma pulseirinha, né, com as cores do plano da salvação. Você coloca um elástico com as continhas, ou qualquer outro objeto, né? Tem vários modelos na internet, se você for olhar, um marca-página, fitinhas, enfim. Você ensina a criança a falar de Jesus usando o plano da salvação. E você faz um desafio para ela naquela semana. Ela vai ter que falar de Jesus, no mínimo para uma pessoa. Mas eles não falam só para uma, né? Mas eles têm que escolher, no mínimo, uma pessoa para falar de Jesus. E depois eles vão nos testemunhar qual foi o resultado, né? E o Senhor tem feito coisas lindas. Nós tivemos vários testemunhos de crianças que foram falar de Jesus para parentes que estavam desviados da igreja.
E as pessoas voltaram para o Evangelho vendo a atitude da criança. Então, irmãos, é coisa linda quando Deus usa uma criança. Como a nossa irmã Sueli estava falando pela manhã, ninguém vai desfazer de uma criança, né? Às vezes nós que somos adultos vamos falar do Evangelho, as pessoas rejeitam. Agora a criança, por ser criança, a pessoa para e ouve. Mesmo que às vezes ela não esteja interessada naquilo, mas por respeito à criança, ela para e ouve. E o Senhor usa, e o Senhor fala, e o Senhor salva, o Senhor usa as crianças para a salvação. Então, por isso que o discipulado, irmãos, é prática. A criança está aprendendo, mas ela está praticando aquilo que ela está aprendendo, né? Isso é importante, amém? Nós vamos, então, para a lição de número 15. Que é o último item das coisas que você precisa fazer. A lição de número 15 é participar da igreja, né? A lição de número 15, participar da igreja. A gente coloca aqui como objetivo a importância de ser igreja, enquanto corpo de Cristo, e também de participar de uma igreja local. E nós mostramos para a criança as duas diferenças. Eu sou igreja, enquanto Igreja Universal de Cristo, mas eu também participo de uma igreja local. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que dizem que são igreja, mas não querem participar de uma igreja. Hoje está muito na moda os desigrejados, mas o Senhor não deixou, né, esse tipo de liturgia para nós. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. E esses alguns, o apóstolo Paulo fala que se desviaram da fé. Por que se desviaram da fé? Porque deixaram a comunhão, o partir do pão, deixaram o modelo da igreja primitiva, né? Então, nós precisamos mostrar também para a criança que a igreja local nos traz momento de comunhão, de partilha de pão, de compartilhar, de animar o outro que está desanimado, de dar o braço e falar, vamos caminhar juntos, né? Porque, irmãos, se nós não fizermos isso, nós vamos criar uma geração de desigrejados, né? Nós vamos criar uma geração de desigrejados, porque isso virou moda. Ficar em casa assistindo pregação pelo YouTube, e culto pela internet, e pelo programa de televisão, está virando moda. Não que isso não seja bom, eu creio que nos últimos dias Deus está usando de todas as formas, de todos os recursos para a pregação do Evangelho. Mas isso, em hipótese alguma, pode substituir o nosso compromisso com a igreja local. Porque é aqui que nós estamos sendo alimentados, é aqui que o Senhor quer nos usar, é aqui que o Senhor tem uma obra para nós. Nós não fomos chamados apenas para nos alimentarmos e ficarmos gordos, inchados, né? Nós precisamos colocar em prática, precisamos fazer a obra de Deus. Então, muito importante essa lição. E aí nós vamos falar um pouquinho de Samuel, né? Morando na casa do Senhor, morando no templo, como ele foi chamado, né? Nós vamos citar o exemplo da criança Samuel, que é bem forte para eles. Amém? Bom, terminamos esta parte, coisas que você precisa fazer. Aí nós vamos para o terceiro eixo, que é coisas que você precisa ter. Coisas que você precisa ter, nós começamos com uma vida melhor, que é a lição 16. Uma vida melhor, irmãos, em nenhum momento nós estamos aqui com nenhum tipo de teologia da prosperidade. Não é isso não, tá? Então uma vida melhor, aceitei Jesus, agora é só bênção, né? É riqueza, dinheiro no bolso, é muitos brinquedos, né? Muitas coisas lindas, roupas de marca, tênis de marca, não. Não é isso uma vida melhor, né? O que é uma vida melhor? Nós colocamos aqui como objetivo a segurança e o cuidado de Deus para conosco, certo? Jesus como bom pastor. Então, Jesus é o nosso bom pastor, Ele cuida de cada ovelhinha. Por que é que nós temos uma vida melhor? Porque nós estamos protegidos, né? O Senhor, como bom pastor, Ele nos protege, Ele cuida das ovelhinhas, nós não estamos dispersos, nós estamos no redil do Senhor. Então, nós temos tudo o que nós necessitamos, nós não temos tudo o que nós queremos, mas nós temos tudo o que nós precisamos, né? Nós não temos muitas vezes aquilo que a gente quer,
mas a gente tem aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Então, vida melhor tem este sentido, apresentar Jesus como o bom pastor, que cuida das ovelhinhas, né? Em todos os sentidos. Depois nós vamos, irmãos, para a lição de número 17. Lição de número 17 significa paz verdadeira. Então, o que você precisa ter? Paz verdadeira. E aí nós mostramos qual que é a diferença entre a paz que vem de Deus e a paz, né, passageira que o mundo dá. Né? A diferença. Porque paz, irmãos, voltou? Amém. Muito obrigada. Então, a paz de Deus versus a paz do mundo. Né? Então, o que acontece? A questão de paz, nós precisamos mostrar para a criança que essa paz que Deus nos dá, ela não significa ausência de guerra. Né? Não é isso. Essa paz, ela é interior. É algo que está aqui dentro, independente do que esteja acontecendo aqui fora. Independente do que está acontecendo ao meu redor, o meu coração precisa estar em paz. Essa lição nos ajuda a criança a se fortalecer também mediante as lutas. Certo? Porque, irmãos, engano nosso pensar que criança não passa luta, viu? Engano nós pensar que criança não passa prova, não passa tribulação, né? Tem pessoas que acham que a vida de criança é um mar de rosas, e não é assim. Eles não têm as mesmas lutas, provas e tribulações que nós temos, mas eles têm os problemas deles, que lhe angustiam, que traz tristeza, que traz amargura. Haja vista que nós temos muitas crianças com depressão, né? Então, as crianças, elas passam por lutas e tribulações, mas essa lição vem fortalecer que, independente do que acontecer à nossa volta, Jesus está aqui dentro, ó. Jesus está conosco. E quando Jesus está aqui dentro, nós temos paz, né? Nós temos segurança, nós estamos firmes no Senhor. Então, ela tem essa importância, coisas que você precisa ter, paz verdadeira. O próximo, irmão. Outra coisa que a criança precisa ter, irmãos, é o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos mostrar para a criança que o batismo com o Espírito Santo, Deus não escolhe assim, ó, este eu quero batizar, aquele eu também quero, aquele ali acho que eu não vou batizar não, porque eu não quero batizar. Tem pessoas que se conformam, né? Não buscam o batismo com o Espírito Santo e se conformam. Ah, não, eu acho que Jesus não quer me batizar. Não, o batismo com o Espírito Santo é promessa que foi feita no dia de Pentecoste. E essa promessa foi feita para quem? Só para os judeus? A promessa foi feita para os judeus, para todos os que estão perto, para todos os que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não é assim que diz a palavra? O Senhor te chamou? Amém? Então essa promessa é para você. O Senhor chamou as suas crianças, então essa promessa é para as suas crianças. Irmãos, nós precisamos resgatar o costume, né, que nós tínhamos de buscar o batismo com o Espírito Santo. Na minha época de jovem, de adolescente, mesmo de criança, a pessoa aceitava Jesus. Olha, vamos para a oração, você vai buscar agora o batismo com o Espírito Santo. Aquilo, irmã, tinha uma importância muito grande. Então, qual é a importância do batismo com o Espírito Santo na vida da criança? Nós precisamos mostrar isso para ela. O que é o batismo? Ele é um revestimento de poder para quê? Para você testemunhar, para você falar de Jesus. É essa a função do batismo. Não é simplesmente falar em língua. Falar em língua é a evidência de que você foi batizado. Mas a importância é o Senhor te revestir e te dar ousadia para você falar do nome dele. E se a missão de falar do nome dele é de todos nós, o batismo também é para todos nós, porque todos nós precisamos falar com ousadia a palavra do Senhor. Né? Então, nós mostramos para a criança a necessidade dela buscar o batismo. E incentivamos as crianças a dobrar os joelhos e buscar o batismo com o Espírito Santo. Lá nós temos várias crianças batizadas com o Espírito Santo para a honra e a glória do nome do Senhor. E nós precisamos cultivar isso, voltar, né, a cultivar essa importante missão. Amém? Pode passar para o próximo, irmão.
Outra coisa importante que nós mostramos, né? Nós já estamos aí na lição 19, faltam só 2 para terminar. Livramento na hora da tentação. Ah, mas criança não é tentada. Não é. Quem disse? Né? Criança não sofre a mesma tentação que nós sofremos, adultos. A tentação da criança é diferente, mas ela é tentada a mentir, ela é tentada a desobedecer, ela é tentada a furtar, ela é tentada a falar, xingar, ela é tentada a tantas outras coisas, né? Mas quando nós estamos em comunhão com o Senhor e a sua palavra, nós podemos vencer a tentação. Então, o que nós mostramos ali? O exemplo de Jesus, né? Jesus venceu a tentação através do quê? Da palavra. Todas as vezes que o inimigo vinha fazer propostas para Jesus, como que Jesus vencia? Citando a palavra. E para isso, você precisa conhecer a palavra. Para isso, a palavra precisa ser a sua regra de fé. Os irmãos estão vendo como cada lição vai relacionando as outras que você já deu? Então, você precisa lembrar do que você aprendeu lá. O que é a Bíblia para você? O que é a palavra de Deus para você? Né? Então, você vai vencer com a palavra. E aí, nós mostramos, exemplificamos para as crianças quais são as tentações do dia a dia. Você pode, inclusive, perguntar para ela no que ela é tentada, né? E como ela vai vencer aquilo. A Bíblia tem versículo e resposta para tudo, né? Se você for tentado nessa área, a Bíblia tem resposta. Se você for tentado naquela área, a Bíblia tem resposta. E ali você vai mostrar dentro da palavra de Deus a solução para vencer e não cair em tentação. Amém? E chegamos à última lição. Próximo livro, irmão. Próximo slide. Vida eterna no céu, né? Tem um visual aqui, o que há no céu. Nós trabalhamos aqui 2 coisas. O que há no céu? Mas por que o céu é um lugar bom, é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso? Eu não conheço, nunca fui para lá. Como que eu sei que o céu é bom? Porque a Bíblia diz como é o céu. A Bíblia descreve como é o céu. Então, no céu tem ruas de ouro, no céu tem muros de jaspe, o céu tem palácio, o céu tem isso, vai ter coroa. E aí, irmãos, nós vamos explicar para a criança como é o céu, né? Amém? Irmãos, como que nós vamos para o céu? Só existe 2 formas. Ou através da morte, ou através do arrebatamento de Jesus, não é isso? Ou nós vamos para o céu o dia que nós morremos, ou o dia que o Senhor arrebatar a igreja, nós que somos salvos. Precisamos tomar muito cuidado para falar com a criança sobre a morte, viu, irmãos? Porque ela não pode ter esse medo, né? Muito cuidado, a lição lá traz, assim, um tratamento especial sobre como falar isso com a criança, sobre a morte. Principalmente as crianças menores, que ainda a morte é um grande mistério para elas, tá? O arrebatamento da igreja também é um grande mistério, mas a morte assusta mais, né? Então, precisamos tomar bastante cuidado. Por quê? Porque a criança precisa sentir o desejo de ir para o céu. Mas é o dia que o Senhor chamar, né? Amém? Quem é que vai para o céu? E aí nós fechamos essa lição com a questão da salvação novamente. Quem é que vai para o céu? Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles... Se o irmão quiser fechar, irmão, fique à vontade. Acho que já deu mais ou menos para os irmãos verem. É uma opção de visual, tá, irmãos? E como que eu faço para lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro e entrar no céu? Aceitando Jesus como meu Salvador. Aí nós voltamos um pouquinho lá no plano da salvação, né? Voltamos um pouquinho no plano da salvação. E o que nós temos que tomar cuidado? Com as falsas doutrinas de quem vai para o céu. Ah, vai para o céu quem faz boas obras. É assim? Não. Vai para o céu todas as pessoas boazinhas. Gente, tem muita gente boazinha e que não vai para o céu. Tem muita gente que faz boa obra e que não vai para o céu. Né? O mandamento diz amar a Deus e ao próximo. Só uma coisa ou só outra, irmão, não conduz ao céu. A salvação ela é o pacote completo. Né? Não adianta falar que amo a Deus e desprezar os meus irmãos. Não adianta querer falar que eu amo os meus irmãos e não amar a Deus. A salvação é um pacote completo. Então, as boas obras, elas acompanham a vida da gente. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador,
Eu pratico boas obras por quê? Porque é a frutificação, né? É o processo de santificação. Porém, não são as boas obras que levam você ao céu. Você precisa passar pela cruz. Amém? Irmãos, eu passei assim bem rapidamente, pelas minhas contas, eu tenho 5 minutos ainda, é isso? As irmãs? Amém. Nesses 5 minutinhos, irmãos, eu só vou mostrar para os irmãos alguns visuais. Eu acho que não vai dar tempo de passar os slides, que eles são bastante, tá? Mas só vou mostrar um pouquinho como que funcionam as aulas e vou mostrar alguns visuais aqui. Eu havia programado, irmãos, ali vai falar um pouquinho da estrutura das lições. Se o irmão quiser ir passando os slides assim bem lentinhos, o irmão pode ir passando, mas eu não vou passar um por um não, tá? As estruturas das lições. Então, como que ela está estruturada? Eu só vou falar para os irmãos, tá? Mas eu não vou me deter em todos. A minha ideia era dar uma aula assim, né? Ao vivo, para os irmãos terem uma ideia. Então, a gente começa com um texto bíblico. Então, toda a nossa lição é embasada no texto bíblico. Esse texto bíblico, não necessariamente, o professor vai ler em sala com as crianças, mas é o preparo espiritual dele. Às vezes tem vários textos bíblicos, né? Ele vai ler em casa, ele vai se preparar. Então, por exemplo, da lição 1 é Daniel 3, né? Nós já falamos lá da lição 1, que é a história de Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós estamos dentro do contexto como Deus único. Então, ele vai ler aquele texto e é a base da lição dele, tá? Depois nós temos um versículo-chave. Esse versículo-chave funciona como na EBD, o texto áureo. Então, é aquele versículo que resume toda a lição e que nós incentivamos os professores a memorizar com as crianças. Tá? Nós incentivamos os professores a memorizar esse versículo com as crianças, que ao final do discipulado, ela sai com esses 20 versículos de cor. Depois nós temos os objetivos da lição. Tem o objetivo principal da lição, e depois tem outros objetivos. Então, o que é o objetivo? É onde eu quero chegar com as crianças. É o que eu quero que elas saibam. O que eu quero que elas alcancem. Até que ponto eu quero ir com elas. O objetivo é algo muito importante, que a gente tem que colocar, tem que ler e pensar nele em primeiro lugar. Porque senão a gente fala de muitas coisas e não amarra nada, né? Eu falo de várias coisas e aí a criança fala, o que eu aprendi hoje? Não amarrei nada. Quando você tem um objetivo, a atividade converge para o objetivo, o louvor converge para o objetivo, né? A história bíblica para o objetivo, a história não bíblica para o objetivo, o visual para o objetivo. Por quê? Porque você tem um foco, né? Materiais necessários são os materiais básicos que você vai usar para aquela aula. Nós também damos 4 sugestões de louvores. 2 louvores para crianças menores e 2 louvores para crianças maiores. Claro que o louvor é uma sugestão. Às vezes o professor quer trabalhar um outro louvor que ele conhece, não tem problema, mas vem como sugestão. E aí vem a parte do desenvolvimento da aula. Desde o momento que a criança chega ali, como que você vai recebê-la? Receber a criança na porta, né? Com carinho, você precisa ser o primeiro a chegar. Receba as crianças na porta. Dê um abraço nas crianças. Diga para elas que foi bom elas estarem ali. Elas precisam ser acolhidas, com carinho, com amor. Muitas das vezes estão vindo, irmãos, de lares com problema. Ou ela teve um dia tribulado, um dia difícil. Ela precisa sentir em você, que é o discipulador dela, carinho, amor. Ela precisa ter em você um confidente. Ela precisa chegar em você e conseguir se abrir e falar dos problemas que ela está passando. E você precisa ser muito acolhedora dessa criança. Não pode ser distante, né? Precisa abraçar, precisa amar, precisa acolher. Então, receber sempre com muito carinho. Aí nós começamos a aula com uma oração. Aí tem uma sessão que é introduzindo a palavra. Essa introduzindo a palavra é um momento mais de descontração para você preparar o coração da criança. Então, por exemplo, na lição 1, a gente começa assim, ó, introduzindo a palavra. Faça a seguinte pergunta às crianças. Quem aqui já viu Deus? Irmãos, vai aparecer todos os tipos de resposta, né? Todos os tipos de resposta. Aí, você fala, olha, Deus existe. Mas eu posso vê-lo?
Não podemos ver Deus. Mas nós podemos senti-lo. Aí a gente coloca como sugestão você ligar o ventilador, né? Se na tua sala lá não tiver ventilador, você leva um naquele dia para a aula. Alguém está vendo o vento? Não, com certeza, o vento é invisível. Mas você está sentindo o vento? O vento chegou aí? O vento do ventilador? Chegou aí? Assim é Deus. Nós não vemos, mas nós sabemos que Ele está aqui porque nós estamos sentindo. Então, você vai preparando o coração da criança e contextualizando. Depois nós temos a introdução da história, né? Que nós vamos sempre tratar uma história bíblica. O desenvolvimento dessa história, aquela parte mais comprida. E a conclusão da história, né? Depois que nós trabalhamos a história, com a sua introdução, seu desenvolvimento, a sua conclusão, tem a parte finalizando, que a gente chama. Na parte finalizando, lá no começo a gente canta um louvor de abertura, e nesse finalizando a gente canta um louvor mais contextualizado com aquilo que a gente trabalhou. Por isso tem algumas sugestões ali. Não adianta, por exemplo, eu estar falando sobre quem é Jesus e cantar a história, cantar o louvor sobre outro assunto. Certo? Que não tem nada a ver com o que eu falei. Ou seja, a criança não vai associar. É como o pregador, quando termina de pregar, e às vezes alguém entra com aquele louvor, que fala tudo aquilo que foi pregado, aquilo parece que a palavra, junto com o louvor, entra dentro da sua alma e faz, né, algo muito lindo aqui dentro. Você precisa proporcionar isso para a criança também. Termina de contar a história bíblica, né, coloque um louvor sugestivo em relação ao tema que você trabalhou. E é sempre importante, irmãos, a gente pensar no tema como algo maior, não necessariamente como os personagens da história. Então, por exemplo, não é porque eu contei a história de José que eu preciso cantar um louvor que fale sobre José. Às vezes eu contei a história de José, mas eu vou cantar um louvor que vai falar sobre a atitude que José teve. Fala uma atitude que José teve. Uma atitude positiva de José. José foi fiel, por exemplo, né? Foi fiel. Eu posso cantar um louvor, se eu trabalhei a questão da fidelidade de José, eu não preciso cantar o louvor de José, mas um louvor que fale sobre a fidelidade a Deus. Porque a história em si, a criança não pode sair da aula falando, hoje eu aprendi sobre José. Não, isso não é o importante. O importante é ela sair da aula dizendo, hoje eu aprendi sobre a fidelidade a Deus. Então, ela tem que entender o princípio bíblico que está por trás daquela lição. Amém? Depois nós temos uma tarefa que a criança vai desenvolver na sala, que está aqui no manual do aluno, né? Então tem uma tarefa para as crianças que não são alfabetizadas e tem tarefa para as crianças alfabetizadas. Tem uma tarefa de casa também que está aqui no manual. O manual, além das tarefas, também tem um resumo da lição que foi trabalhada, né? E aí nós vamos tirar depois no final um momento de oração. Quando as crianças vão dobrar o joelho, vamos orar. Todas as aulas a gente tira no mínimo 5 minutos de oração. Para que isso? Para ela criar o hábito de orar. Amém? No final nós terminamos como? Fazendo o sorteio da sacolinha, né? Que nós já falamos, e orando e agradecendo ao Senhor. Amém? Agora, irmãos, sempre dê um tempo para as crianças que quiserem conversar com você. Você tem que mostrar muito amigo, muito aberta, porque a criança ela vai confiar em você. Se você mostrar esse amor, essa amizade, esse carinho, esse interesse pela vida dela, é o que a irmã Sueli falou aqui, nós não podemos olhar a criança apenas como um grupo, como mais uma dentre a multidão, mas nós temos que olhar individualmente as necessidades. Muitas vezes as crianças vêm falar de necessidades pessoais, que às vezes nem o pai e a mãe sabem. E ela vem, ela confia em você. E você ali vai orar por aquela criança. Você vai assumir um compromisso de oração com ela, de aconselhamento, de orientação. Às vezes você vai precisar falar com ela, olha, nós vamos precisar conversar com a mamãe sobre esse assunto. Né? Mas a criança, a princípio, está confiando ali em você. Então, não tenha pressa de ir embora. Né? Seja primeiro a chegar e seja o último a sair. O primeiro a chegar para acolher e o último a chegar também para abraçar. Amém? Irmãos, assim, bem resumidamente, era isso que eu tinha para passar para os irmãos. Estamos concluindo aqui. Não vamos mostrar aqui tudo que nós tínhamos, porque senão nós vamos prejudicar também a próxima palestra. Né? Essa palestra, irmãos, na verdade, quando a gente
dar esse assunto em Assis, a gente fala em 8 horas. Então, é muita coisa, que eu tive que correr e atropelar um pouquinho. Até depois eu vou conversar com a irmã Tauana, se houver interesse, né, dos irmãos aqui de Joinville. O ano que vem, nós vamos estar fazendo um novo treinamento lá em Assis, dentro desse módulo. Nós já fizemos isso lá, né, em 2016, 2017, a gente vai treinando os outros módulos, nós vamos voltar nesse. E eu vou preparar umas videoaulas sobre como usar esse material. Então, eu vou preparar essas videoaulas para os irmãos de lá de Assis, que a gente vai lição por lição, mostrando a lição, mostrando o material, como utilizar. Se houver interesse dos irmãos, depois eu vou estar conversando com a Tauana, a gente pode abrir para os irmãos também essas videoaulas, porque aí a gente manda o link, né, e os irmãos podem acessar também para acompanhar, né? Como o pastor Juari já falou, possivelmente esse material ele vai ser impresso, né? Ele vai ser editado. E aí, a partir do ano que vem, os irmãos também vão ter acesso. E se Deus permitir, então, nós montarmos essas videoaulas, a gente também poderá, aí eu entro em contato com a irmã Tauana no momento, poderá compartilhar as videoaulas com os irmãos também, que aí vai estar um pouquinho mais detalhado. Mas, irmãos, é isso. Agradeço imensamente a oportunidade de aqui estar. Agradeço aí as irmãs, coordenadoras do discipulado, pelo carinho que nos acolheram. Foi um prazer muito grande estar aqui. Espero ter contribuído em alguma coisinha para o trabalho dos irmãos. Amém? Deus abençoe.